Nessa noite, com uma salva de palmas, amém, igreja? Pode dar uma salva de palmas para a ajuda do nosso diácono Luiz. Eu vou, diácono Luiz, vou trazer uma palavra de Deus aqui. Pega a tua aguinha aqui, tá? Amém, Jesus é bom. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Eu vou acabar acreditando. Poxa. Abram comigo a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, eu vou ler o versículo 4, versículo 5, 6 e 7, tá bom, foi isso aí. Todos acharam, amém? Está escrito assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações, súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A igreja de Filipe, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, como está registrado lá em Atos capítulo 16. E provavelmente essa carta foi escrita por ele por volta do ano 61 depois de Cristo. As datas é um pouco controversa. Vocês sabem que o nosso calendário está atrasado 6 anos. Jesus Cristo nasceu 6 anos antes de Cristo. O motivo primário da carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos filipenses é agradecer aos irmãos a oferta que eles enviaram, mas principalmente exortar aqueles irmãos a se manterem firmes na fé diante da tribulação que eles passavam naqueles dias, se manterem unidos em comunhão um com os outros, mas principalmente proteger eles, alertá-los também das heresias judaizantes que existiam na época, do mal, do gnosticismo, mas principalmente ela é considerada a carta da alegria. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses é uma carta que não só o apóstolo Paulo expressa a sua alegria, como ele também exorta aos irmãos a estarem sempre alegres e regozijando no Senhor. É a carta que eu sempre recomendo para que o irmão leia quando ele estiver passando por alguma luta e alguma adversidade. Quando algum irmão estiver passando por alguma tribulação, é esta carta que eu recomendo. O outro livro que eu recomendo muito para que a pessoa leia é o Evangelho de João. E por que eu recomendo o Evangelho de João? Porque também foi um livro escrito bem nesta circunstância, bem neste fogo que existia na época da perseguição à igreja. E quando os irmãos perguntaram ao último apóstolo vivo, o que você pode dizer para nós diante de tudo aquilo que nós estamos passando? A única coisa que João respondeu no seu livro foi: Jesus Cristo continua sendo Deus. Independente do que você passa, do que você sinta, a circunstância que você esteja vivendo,
você saiba que Jesus está no trono. Ele é Deus, ele reina acima de tudo e de todo, e o seu temor e o seu tremor diante dele não pode se apartar e deixar de existir em hipótese alguma. Mas o texto que eu li é um texto interessante, porque fala que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes, as nossas petições devem ser em tudo conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai inundar os nossos corações. Eu chamo esse texto de um texto não real, de um texto que não funciona. Não é verdadeiro esse texto. Seja sincero, quantas vezes você se derramou diante de Deus, você orou a Deus e não teve paz? Uma vez um pastor chegou para um irmão e recomendou a ele esse texto. Eu vou dizer a você porque eu estou dizendo isso, não é que eu considere, é que na verdade é assim que é. Lê e não diz com sinceridade um fato. Eu vivi isso na minha vida. O pastor chegou para um irmão e falou para ele assim, está aqui o texto. Ele falou, não, mas tudo isso eu fiz e não tive paz. Ele falou, você fez mesmo? É igual o texto que tem em 1 Pedro capítulo 5. Eu quero que vocês abram comigo 1 Pedro capítulo 5. Eu primeiro vou embaraçar a questão, depois vou desembaraçar para vocês. 1 Pedro capítulo 5. Eu vou ler o versículo 7. Todos acharam, amém? Está escrito aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que o crente não tem coragem de admitir é que ele já chegou para Deus várias vezes, diante de Deus, Senhor, o meu problema é esse, e ele não sentiu nada que estava sendo cuidado. Isso é uma realidade. Então tem dois problemas aí. Eu vou botar dois, não preciso colocar três, porque a palavra de Deus e Deus é uma coisa só. Ou o texto é mentiroso, ou nós nunca lançamos nada diante de Deus. Ou esses textos não funcionam, estão aqui para ter algo bom de se ler na Bíblia, gostoso de se ler na palavra de Deus, ou esses textos não funcionam. Porque eu já cheguei diante dele e lancei sobre ele as minhas lamúrias, os meus problemas, e não tive paz. Eu já cheguei diante dele e lancei diante dele as minhas questões, os meus problemas, e eu não tive paz. Eu já cheguei diante dele e orei a ele sobre problemas que eu tinha e não senti que estava sendo cuidado. Só que aí eu descobri que eu não estava lançando nada sobre ele, que eu não estava colocando nada diante dele, porque a impressão que dá é o seguinte, e muita gente vê esse texto assim, eu chego diante de Deus, lanço diante dele o meu problema, pronto, não preciso fazer mais nada. Se eu lancei diante dele o meu problema, então eu tenho que ter paz. Foi por isso que aquele rapaz respondeu para o pastor, eu orei a Deus com orações, súplicas e ações de graça, e não senti paz. Só que ele disse uma frase, eu disse o que o texto está dizendo. Aí o pastor falou para ele, você não fez. Eu fiz o que o texto está dizendo. E o pastor disse para ele, você não fez o que o texto está dizendo. Sabe por quê? Porque é um texto, não é um versículo. O apóstolo Paulo, quando
escreveu essa palavra, ou o apóstolo Pedro, quando escreveu a dele, não escreveu esse versículo. Ele veio desenvolvendo um assunto. O que nós deveríamos perguntar é: o que Pedro queria dizer quando ele escreveu na carta dele? No final da carta, que ele está concluindo o assunto. Então, importa que nós viéssemos lendo desde os primeiros versículos desta carta de Pedro, para que nós pudéssemos culminar aqui como ele também chegou, e aí você conseguir entender o que ele queria dizer sobre lançar sobre ele, sobre as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Mas eu não vou fazer isso na carta de Pedro, porque eu quero pregar um texto, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas na carta dos Filipenses. Mas como eu li o texto de Pedro, eu vou pedir para vocês abrirem de novo lá em 1 Pedro capítulo 5, e vocês vão ver comigo o que o apóstolo Pedro queria dizer quando ele disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou só fazer eu não vou fazer uma exposição, eu vou só dar uma pincelada rápida, para que vocês possam entender nesse texto o que o apóstolo Pedro queria dizer. Então eu vou ler com vocês a partir do versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 5. Estão todos comigo? Amém? Amém. Olha só. E você vai ver que não tem contradição na Bíblia, nem com o que o apóstolo Paulo disse, nem com o que Pedro disse, nem com o que Tiago disse em Tiago capítulo 4. Versículo 5. Semelhante também, jovens, sede sujeito aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestível de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Deu para entender o que o apóstolo Pedro está querendo dizer? O que é lançar sobre ele toda a lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? O que o apóstolo Pedro está querendo dizer que lançar sobre ele não é só um momento de oração em que você chega perante Deus e conta os seus problemas. O Pedro está dizendo uma palavra para os jovens, ele está dizendo semelhantemente aos jovens. Então ele estava dizendo uma palavra de recomendação aos presbíteros, aos pastores da igreja, e ele aproveita para dar uma recomendação também para os jovens. E diz para eles que é um princípio para quem quer ter um ministério, quem quer viver na igreja, para quem quer fazer parte do reino de Deus. Lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, a primeira coisa que significa é se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Se sujeitar a Deus, se sujeitar à sua vontade, aos seus mandamentos, às suas recomendações, às suas ordens. É resistir ao diabo. Eu estou citando agora, não é o texto que está aqui. Eu estou citando Tiago capítulo 4, que é semelhante ao texto. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A mesma coisa dita em outras palavras. A gente chega para uma pessoa e fala assim: mas o Luiz, eu cheguei diante de Deus e contei meu problema diante dele. É só isso que significa isso? Ele manda: seja sóbrio e vigiai, porque o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como é que eu posso vencer esse leão, esse que se finge ser um leão, brama como leão, que anda ao meu derredor, para que eu não possa ser tragado por ele? Tanto esse texto diz, como Tiago também diz em Tiago capítulo 4, e o apóstolo Paulo também diz em Filipenses: sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando você se sujeita a Deus,
automaticamente você já está resistindo ao diabo. Eu digo assim, irmão, como eu faço para resistir ao diabo? Eu tenho que aprender as estratégias de Satanás para lutar contra ele? Não. Você só precisa se sujeitar a Deus. Fazendo isso, você vai estar resistindo ao diabo e ele fugirá de vós. O Pedro vai falar na sua carta algo que é muito interessante. Olha o que ele vai dizer. Humilhado debaixo da potente mão de Deus. E quando você estiver humilhado debaixo da potente mão de Deus, e isso aqui não é um ato, é um estado de vida, um estado de humilhação diante de Deus. Jesus disse lá em Mateus, bem-aventurados os humildes, ou os pobres de coração. Quando você tem um estado em que você está se humilhando debaixo da potente mão de Deus, automaticamente você é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Você lança sobre Deus o que você tem. O que Pedro está dizendo aqui é o que nada mais que Jesus disse no Sermão do Monte. Que o Senhor tem exortado aos irmãos sempre aqui. O Senhor quer ter um relacionamento conosco de pai com filho. Um relacionamento íntimo. Ele não quer que a gente tenha momentos com Deus. Ele quer que a gente viva com Deus. E o pastor André, ele tem, é bom que ele está lá dentro, ele tem mania de falar que eu gosto de polemizar nas minhas teses teológicas. Eu estou fazendo um estudo lá em casa, para mim, que eu faço para mim. E aí eu vou trazer numa quinta-feira para compartilhar com os irmãos, que as vítimas são sempre os irmãos que vêm aqui quinta-feira. E a mensagem que eu estou separando, olha o tema da mensagem, é simples. Eu não quero mais que Jesus faça parte da minha vida. Você quer que Jesus faça parte da sua vida? Vocês já pegaram o significado da palavra parte e vida para saber o que significa isso? Jesus não quer fazer parte da vida de ninguém, não, querido. Jesus quer estar em tudo na sua vida. Não tem essa. O crente não tem vida secular. Crente é crente em todo lugar. Então eu não quero mais que Jesus faça parte da minha vida. Eu quero que Jesus esteja em tudo na minha vida. Eu quero que Jesus esteja na minha vida profissional. Eu quero que Jesus esteja na minha vida material. Eu quero que Jesus esteja na minha vida familiar, social. Aí sim Jesus vai ser tudo em todos. É claro que isso vai se cumprir completamente na glória. Mas você acha que Jesus não anseia em fazer parte disso agora? Será que nós tomamos cada atitude, cada ação, cada projeto nosso, nós fazemos isso pensando no reino de Deus? Ou nós pensamos nos nossos próprios deleites? Na nossa própria vontade? O certo é quem faz parte do reino agir de acordo com o reino. O texto que eu estou pregando é em Filipenses. Eu vou fazer uma coisa interessante com vocês. Se vocês forem abrir comigo de novo na carta aos Filipenses, essa noite eu fiquei lá no trabalho, eu fiquei meditando em Filipenses, porque eu dei uma palavra aqui de oferta na terça-feira, e eu falei sobre o irmão, sobre essa carta aos Filipenses. E eu disse para os irmãos como deveria ser para um pastor pastorear uma igreja daquela. Como deveria ser para um membro de uma igreja fazer parte de uma igreja daquela. Eu não estou dizendo que a igreja de Filipe não tinha defeito. Ela tinha defeitos. Mas de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, a igreja de Filipe é a igreja que mais recebe elogio no decorrer de toda a carta. Ela tem defeitos. Ela tem problemas para ser resolvido. O interessante é que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, dá mandamentos para eles que eles já faziam. Só o exorta para que eles continuem a progredir cada vez mais nesta obra. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que ele dá a entender que aqueles eram os irmãos que ouviam a palavra de Deus e colocavam em prática. Porque o apóstolo Paulo parece que lembra que o que ele está escrevendo para aqueles irmãos já tinha dito. Ele diz assim, olha, irmãos,
Eu não me canso de escrever para vocês a mesma coisa, porque é fortalecimento para vocês. E ele continua falando. Não foi nada que ele disse antes. O que acontece na carta aos Filipenses é algo interessante. E eu vou abrir lá com vocês. Quando nós lemos esse texto, não esteja inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações e súplica e ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A impressão que dá é, eu fiz isso, não preciso fazer mais nada. Você quer ver como é que a gente não acredita nisso? Olha só. Você lembra do Sermão do Monte? A oração que Jesus ensinou? O que ele disse lá quando nós devemos orar a Deus? Pai, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Se eu pedir ao Pai o pão de cada dia, então eu não preciso trabalhar, certo? Certo ou não? Não. Porque tem um texto na Bíblia que diz que aquele que não trabalha não deve nem ser digno de comer. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos pedir a Deus o pão de cada dia, e depois ele repete isso lá no capítulo 6, dizendo: não se fique ansiosos pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo o quê? Vou sentar e não vou me preocupar com amanhã, não vou fazer nada, que o Senhor vai fazer cair maná todo dia. É isso que ele estava dizendo? Ainda que ele ilustra o pão de cada dia com o maná? Então, quando o Senhor diz que nós devemos lançar sobre ele a ansiedade, lá em Pedro nós já vimos que não é simplesmente chegar diante dele e falar aqui, ó, Senhor, está aqui meu problema, agora cuida. Isso não se encaixa nas Escrituras. O Senhor não veio fazer de nós crente e amputar os nossos membros para que nós não possamos mais agir. Agora, o individualismo, o egocentrismo, o hedonismo são problemas seríssimos que têm rondado a igreja evangélica nesses últimos dias. Então o que faremos então? Entenderemos o que o apóstolo Paulo quis dizer. A primeira coisa que ele quis dizer é o seguinte: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações e súplica e ação de graça. Então olha só, se você já ficou ansioso, esse texto já não vai mais funcionar para você. Esse texto, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, está falando de pessoas que têm intimidade constante com Deus. Então, antes dela ficar ansiosa, ela já coloca diante de Deus os seus problemas. Então, se ela coloca diante de Deus antes de ficar ansiosa, logo a paz de Deus toma conta do coração dela. Esse texto não consegue funcionar com muitas pessoas por causa disso. Porque primeiro ele fica extremamente ansioso. E tem uns que chegam ao ponto de falar até com os amigos que eles sabem que pode resolver. É um advogado, é um policial, é um isso, é um aquilo. Aí depois ninguém resolveu. Senhor, toma, a causa é sua. E quer ter paz? Não foi isso que ele disse. Ele disse antes de tudo. Antes de qualquer coisa. E esse antes de tudo aqui me deporta para o Getsemane. O Getsemane é algo interessante. Eu sempre disse para a igreja aqui que eu faço uso do Getsemane. Quando é que o Getsemane funciona na sua vida? Queridos, será que nós não temos discernimento? Eu não estou falando de ser pessimista, mas também ser otimista ao extremo é um outro defeito. Mas será que nós não conseguimos ver? Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Quem dirige ou anda com quem dirige sabe que ele, quando está dirigindo, vê um problema lá na frente. Ele está aqui dirigindo, ele já viu o sinal ficar amarelo, ele já começa a reduzir o carro. Às vezes você está do lado de uma pessoa conversando, ele está dirigindo,
e ele desvia de uma coisa e fala, como é que você viu isso? É porque ele já está olhando os carros lá na frente. O Getsemane, meu querido, é assim. Se você está avistando um problema lá na frente, você não precisa esperar ele chegar para pedir a Deus. Jesus não sabia que ia para ver a cruz? Por que ele não orou a Deus pedindo livramento na cruz? Que é onde ele estava tendo o problema. Ele foi antes, porque ele sabia que era iminente o problema. Ele sabia que viria. E sabia que ia acontecer. Então você pede antes. Vocês querem ver como é que a gente faz isso? Se a gente faz isso de ordem mecânica, é um problema nosso. A gente passa a pedir para os filhos quando ele começa a dar problema, ou se ele tiver com algum problema, ou a gente pede antes para que o problema não aconteça. Então o crente, ele tem que ter, antes de tudo, os seus anseios devem ser conhecidos diante de Deus. Porque o que o Jó disse é uma verdade. Às vezes, o que nós mais tememos é aquilo que nos sobrevém. E Jó todo dia oferecia sacrifício e ele dizia o porquê. Para que não aconteça que os meus filhos, sem pensar, cometam algum pecado. E por isso ele receba algum juízo da parte de Deus. Então ele oferecia. Então ele disse, o que eu mais temia me sobreveio. A grande questão é, o fato de você temer algo, isso não vai impedir que aconteça na sua vida. Agora, você está estruturado emocionalmente, espiritualmente, é uma obrigação tua. É uma obrigação tua como cidadão, antes de tudo, e como evangélico. Exigir que as pessoas estejam estruturadas para problemas da vida não é uma questão só eclesiástica. Não é uma questão só do evangelho. Isso é uma questão social. Uma questão social. Você vai ver que quando você chega num problema financeiro e você vai conversar com o economista para ele resolver o teu problema financeiro ou te ajudar a resolver o problema financeiro, sabe qual é a primeira pergunta que o economista faz? Você não tem nenhuma reserva? Você diz não. E nem vem fazer essa pergunta, porque se a gente vai no economista porque a gente não tem mais reserva nenhuma. A gente vai a alguém para resolver o problema porque não tem mais reserva. Ou tinha ou acabou. E o que ele está dizendo com isso? Que nós devemos ser pessoas preparadas para as circunstâncias da vida. Nós devemos ser pessoas preparadas intelectualmente. Então, um bom cidadão, estou falando como cidadão, ele lê, ele ouve coisas boas. Eu vou dar um exemplo simples. Até está totalmente desatualizado. Uma pessoa que tem carro vai para o centro da cidade e não tem coragem de ligar o rádio para ver como está o trânsito. Isso é falta de fé, por algum acaso? Não é falta de fé, é prevenção. Então ele está falando de, antes de tudo, lançar sobre ele. Mais interessante que o apóstolo Paulo aqui, as recomendações que ele dá no final da carta, e que tem tudo a ver com o que ele está dizendo, são recomendações que ele vem dando no decorrer da carta inteira. E olha só o que eu fiz com vocês. Eu fiquei essa noite só fazendo isso, para compartilhar hoje com vocês isso. Eu separei só na carta aos Filipenses os mandamentos que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a nos dar, que ele fala mais de 2 vezes na sua carta. Presta atenção. Não é mais de 2 vezes nas cartas deles inteiras, não. É que ele fala mais de 2 vezes só na carta aos Filipenses. Porque ele disse, eu não canso de dizer a vocês a mesma coisa, porque é fortalecimento para a fé de vocês. E vocês descobrirão, e nós descobriremos, que na verdade o que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus recomenda, são as mesmas coisas. As mesmas coisas. Eu postei lá no blog um estudo não, uma palavra rápida. O que eu posto no blog, você não gasta meia hora lendo. Que é justamente você ler rapidinho e ter o entendimento melhor possível.
Porque correu um boato aí que o evangelho de Paulo era diferente do evangelho de Jesus Cristo. E eu mostrei que, na verdade, o que Paulo fala, o que Pedro fala, o que Tiago fala, é um apanhado do que Jesus disse, juntando com aquilo que tem no Velho Testamento. E o próprio Senhor Jesus, o que ele disse não foi nada novo. Os mandamentos que Jesus diz, todos eles têm no Velho Testamento, como mandamento. Como questão civil e cerimonial, ele aboliu tudo, como está em 1 Coríntios, no capítulo 3. Foi por Cristo abolido. 2 Coríntios, capítulo 3. Cristo aboliu o Velho Testamento, mas está falando naquilo que consistia nos rituais do Velho Testamento. Agora, os mandamentos que tem no Velho Testamento, todos eles se repetem no Novo. Jesus repete todos eles. Jesus disse assim: eu não vim abirrogar a lei, eu vim cumprir. Jesus nunca trouxe uma outra lei, ele trouxe a mesma lei, só que ele trouxe a lei de maneira que pode ser cumprida, que pode ser colocada em prática. No Velho Testamento, o Senhor nunca disse a lei com intenção que alguém cumprisse. Ele disse a lei para mostrar a diferença entre nós e Deus, para que a humanidade ansiosa esperasse aquele que daria a solução para o problema da humanidade. Porque o próprio Senhor Deus disse que se a gente não cumprisse toda a lei, a gente nunca seria justificado por ela. Mas se a gente errasse em um item da lei, seríamos condenados por todas elas. E o Tiago repete isso na sua carta, no capítulo 2, porque ele diz: o que disse não adulterarás foi o mesmo que disse não matarás. Logo, se você adultera, você também mata, porque foi a mesma pessoa que disse a mesma lei. A lei veio, e ela deve ser dita na igreja, em todos os lugares, para levar ao homem a consciência, a sua consciência e o seu estado em relação a Deus. E aí a pergunta é simples, como todos fazem, foi o que os homens fizeram no primeiro discurso de Pedro. E aí, varões, o que vai ser da nossa vida? Se essa é a nossa condição em relação a Deus. O que Pedro disse no seu discurso no capítulo 2 se encaixa com o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8. Mas agora, nenhuma condenação há para os que estão no Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todos os nossos problemas foram resolvidos. E o maior problema da humanidade não é financeiro, não é sentimental, não é familiar, não é físico, não é social. Ainda que isso nos aflige muito, o maior problema da humanidade é que ela está afastada de Deus e indo para o inferno. Esse é o problema da humanidade. E Jesus veio para isso, para nos alertar que nós podemos ser condenados ao inferno se não permanecermos com Ele. E Ele disse, lá em Mateus 24, ser fiel até a morte. Não. Ser fiel até a morte já tinha coisa da vida, está em Apocalipse. Mateus 24 é aquele texto: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele veio nos alertar disso. Quando você olha esse texto aqui de Filipenses, você vai ver uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, como toda conclusão deve ser, e aí muitas vezes nós que pregamos, pecamos nisso, a conclusão de qualquer assunto deve fazer a gente sair com gosto do assunto todo ministrado. Que na verdade é a conclusão que a pessoa leva para casa. Você pode ver que nos textos da carta aos Filipenses, essa é a parte mais conhecida. Então ele vai dizer: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, com orações e súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E olha o que ele diz no final: e o que também aprendeste, recebeste e viste em mim, isso fazei, o Deus da paz será convosco. Olha só, faça uma junção comigo. Ele diz que se você lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, todos os seus problemas, com orações e súplica e ação de graça, a paz de Deus não vai tomar o seu coração? Então você não precisa fazer nada, né? Mas ele diz depois:
Tudo que viste, ouviste, aprendeste em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Querido, nós não vamos conseguir ter paz se o Deus da paz não for com a gente. Então não é simplesmente fazer o seguinte: chego diante dele, oro e acabou. Nunca foi isso. Por isso que muita gente nunca teve paz lendo esse texto. Por isso que muita gente nunca se sentiu acolhido lendo o texto de Pedro. Porque há implicações a serem obedecidas aqui. Então o que eu vou fazer com vocês é uma coisa simples. Eu separei na carta aos Filipenses o que tem na carta aos Filipenses que o apóstolo Paulo mandou fazer, o que ele mandou fazer, mas que ele disse só na carta aos Filipenses mais de 2 vezes. Entenderam isso? Tem outras recomendações dele que ele disse uma vez só, o que já é plausível, já é para ser obedecido. Nós estamos falando palavra de Deus. Mas o que me deixou atento foi que ele disse: eu não canto dizer a vocês as mesmas coisas. E aí a pessoa pensa assim: não, o apóstolo Paulo disse para ele as mesmas coisas quando teve lá e ele está repetindo na carta. Não, na própria carta ele fala novamente o que ele quer que se faça. Então a primeira coisa que eu separei para vocês é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele disse para nós olharmos a sua conduta como cristão e imitá-lo. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, no capítulo 7, não é isso? Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aqui na carta aos Filipenses, ele disse isso mais de 2 vezes. Olha só. Filipenses capítulo 1, versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tende visto, agora ouvis, também está em mim. Olha, tende o mesmo combate que agora em mim tende visto. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Eu uma vez conversando com o irmão, e eu citei esse texto. O irmão disse para mim uma vez que isso só aparece uma vez nas Escrituras. Só na carta aos Filipenses são 4 vezes. Sede meus imitadores, assim como fui seguidor de Cristo, assim como andei na piedade, assim como eu tive o evangelho com temor e tremor. Você sabia que o apóstolo Paulo fala isso na carta aos Filipenses? Operai a vossa salvação com temor e temor. Aí ele fala: sede meus imitadores. Olha outra recomendação que o apóstolo Paulo dá na carta aos Filipenses para os irmãos. Não estranhe a prova que você passa. Não ache que toda provação que você passa é diabo ou é pecado. As Escrituras nunca apresentaram assim. Existem provações que são do diabo. Existem provações que são consequências dos nossos atos. Mas resumir todos os problemas que nós passamos por falta de fé, queridos, é até leviano. É até leviano. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Isso só na carta aos Filipenses. Então ele falou 3 vezes mais ou menos sobre esse assunto. Filipenses capítulo 1, versículo 28, versículo 29. Em nada vos espantei dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto, de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Filipenses capítulo 1, versículo 12, versículo 13. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Será que a gente consegue entender que às vezes certas coisas que nós estamos passando é para o nosso aperfeiçoamento? O crente que não entende isso, você vai ver que ele facilmente, quando vem a luta e a adversidade, Cristo some na vida dele.
e ele some da igreja. Eu não vou anular dizer que tem problemas que são causados por nós mesmos. Nós plantamos às vezes as coisas e colhemos o fruto daquilo. Mas todos não. Todos não. Então eu vou dizer aqui o que eu sempre repito para a igreja gravar. Existem problemas que são ocasionados, é por causa de pecado. Existem problemas que o crente passa, que é opressão maligna, mas não é possessão. O crente nunca pode ficar possesso, mas ele pode ser oprimido. Existem problemas que o crente passa, que é uma provação divina para o seu aperfeiçoamento. E existe problema que o crente passa, que é por causa da excelência do que lhe foi revelado. Então, de acordo com a responsabilidade dada, o trabalho aumenta. Se você não tem filho, o trabalho é um. Se você tem um, o trabalho é outro. Tem dois, é outro. E assim sucessivamente. Você tem um cargo na empresa, insignificante, não tem responsabilidade nenhuma, também não tem problema nenhum. Quer olhar o cargo do outro e achar que merece fazer aquilo, está com disposição para receber as implicações daquele cargo? Então toma, Deus vai te dar. Mas ele conhece o coração de cada um. O problema do diácono, do obreiro é um, do diácono é outro, do pastor é outro. E ele recebe as tribulações por causa daquilo que lhe foi revelado. Quer ser pastor? Então toma as tribulações de pastor. Quer ser diácono? Toma as tribulações de diácono. Quer ser membro? Não quer fazer nada? Então não toma tribulação nenhuma. Mas está no risco de ser uma pessoa que esconde o talento, que guarda lá. E o Senhor chega você naquele dia e diz assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque você não é digno de nada. Porque eu lhe dei talento, todos têm. Então o apóstolo Paulo vai dizer que se você vive o evangelho, saiba que você vai sofrer por causa do evangelho. Aquilo, irmãos, que esteve oculto no coração de Deus desde a eternidade, como é registrado na carta aos Efésios, agora nos foi revelado e entregue a nós. Nós fazemos parte de um projeto eterno. No mínimo, as tribulações vão ser eternas. Estou brincando, né? Não, a tribulação passa, meu querido. Quando Jesus vier, tudo está resolvido. Tem gente que abriu um olhão. Que isso, querido? Lá no céu não vai haver dor, não vai haver pranto, não vai haver nada disso. Lá é glória, glória, glória de Deus para todo sempre. Agora, imagine o nível da tribulação por aquilo que você faz parte. Outra recomendação do apóstolo Paulo: sejai participante um dos outros. Cooperai um com os outros. Se envolva um com o problema dos outros. Olha só. E eu só estou citando coisas aqui que o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, que ele fala mais de 2 vezes. 2 vezes ou mais. Filipenses capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para que é propriamente seu, mas cada um para o que é dos outros. Outro texto de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo elogiando a igreja de Filipe. Eu vou ler só o versículo 5 e o versículo 7 do capítulo 1. Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Filipenses capítulo 4, versículo 3. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 14 e 16. Entretanto, fizeste bem em tomar parte na minha tribulação. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio da minha pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com relação a receber e ao dar, senão a vós somente. Várias vezes, na mesma carta, ele exorta os irmãos a ser cooperadores uns com os outros. Não é uma sugestão, não é um conselho,
É uma ordem de Deus. Todo mundo sabe que antigamente era um princípio teológico, ter 3 vezes nas Escrituras era uma doutrina. Imagine algo que aparece 5 vezes na mesma carta. É claro que existem aproveitadores. É claro que existe barrigas brancas. Mas nós devemos ser cooperadores uns dos outros e ajudar uns aos outros. Não é uma opção que se faz. É uma ordem para aquele que escolheu andar com Cristo. Uma outra recomendação que o apóstolo Paulo dá, só na carta aos Filipenses, eu só estou destacando para vocês aquilo que ele fala mais de uma vez. Priorizem as coisas celestiais, não as coisas terrenas. Há muito vazio no crente. Toda pessoa que só pensa em si mesmo, ela é vazia. A palavra de Deus diz, em Atos capítulo 10, versículo 38, que Jesus andava pelo mundo fazendo bem a todos e livrando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus era cheio de Deus, porque ele fazia a vontade de Deus. Claro que ele é filho de Deus. Você vai ver que na carta aos Hebreus vai dizer que ele mesmo sendo filho aprendeu na obediência. Qual era a vontade de Deus? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipe. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Não é à toa que tem muita gente vazia. Querido, você é sincero? Com sinceridade. Quer ganhar dinheiro? Vai para a maçonaria. Maçonaria, o cara é rico rapidinho, cara. Vim para o evangelho, só por causa das coisas terrenas. O apóstolo Paulo fala que nós somos mais miseráveis de todos os homens. Jesus chega ao ponto de falar assim, não pegue as suas pérolas e dê ela aos porcos, para que eles não pisem nela e depois seja testemunho contra você. O reino de Deus é comparado a um homem que buscava grandes pérolas e, achando uma de grande valor, vendeu tudo que tinha para adquirir aquela. Mas tem gente no evangelho que só vem por causa do benefício, por causa das coisas terrenas, por causa daquilo que pode dizer. Tem mais texto. Filipenses capítulo 3, versículo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo fala, capítulo 3, versículo 3 e versículo 7 ao 8. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Porque para mim, o que era ganho, reputei por perda por causa de Cristo. Na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas, e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18, versículo 19. Esse é um dos textos mais estarrecedores da Bíblia para mim. Eu tenho uns textos que eu separo, já falei para os irmãos que estudam comigo, que eu tenho pavor deles na Bíblia. E um deles é esse aqui. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora, presta atenção. Como você identifica o inimigo da cruz de Cristo? Ele vai dizer no contexto. Não está falando de um ativista ateu. Não está falando daquele pessoal que saiu na marcha das vadias e pegaram uma cruz da Igreja Católica e usaram como um membro e fizeram o gesto sexual no meio da rua. Não está falando deles. Sabe o que é que o apóstolo Paulo apresenta aqui como os inimigos da cruz de Cristo? Olha só, versículo 19. Cujo fim deles é a perdição, cujo Deus deles é o ventre, cuja glória é para a confusão deles mesmos, porque só pensam nas coisas terrenas. Essas são as piores pessoas que você pode ver no Evangelho, porque ela é capaz de vender a Cristo para poder conseguir a sua bênção terrena. O apóstolo Paulo apresenta essas pessoas como inimigas da cruz de Cristo, porque só pensam nas coisas terrenas.
Uma outra recomendação do apóstolo Paulo na igreja, na carta aos de Filipe, que entre os irmãos haja um mesmo sentimento, que haja comunhão entre a gente. Queridos, não há comunhão sem conhecimento. E conhecimento divergente não traz comunhão, traz divergência. Precisaríamos que nós tivéssemos a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, como o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Efésios, no capítulo 4. Mas como o texto aqui em Filipenses, veja quantas vezes ele recomenda isso para os irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11. E peço que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e todo conhecimento, para que aproveis a coisa excelente, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós, quer estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Filipenses capítulo 3, do 14 ao 16. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana salvação. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma outra coisa de outra maneira, Deus os revelará. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Invoco a Evódia e a Síntige, que sintam o mesmo no Senhor. A falta de paz que há nas pessoas está pelo fato, muitas vezes, que ela não tem comunhão com ninguém, nem na igreja. Ela não se relaciona, ela não tem comunhão, não tem amizade. E comunhão é construído e conquistado. Eu sempre aprendi isso. Eu sempre tive isso comigo. Eu sempre fui negro, beiçudo, do cabelo duro. Mas quando eu queria chegar num lugar e ser popular e ser amigo de todos, eu chegava e entrava no cerco. Eu nunca achei que tinha panela contra mim. Porque se eu quiser fazer parte da panela, eu entro dentro. Porque ninguém melhor fazer parte da panela do que feijão. E eu sou típico para fazer parte de panela. Então toda panela eu estou dentro. Tem panela de pressão que é para cozinhar o feijão. E tem panela de pressão que é só para temperar o feijão. E eu estou dentro de toda a panela. Isso é besteira, gente. Você chega num lugar. E claro que você tem que ser abraçado. Mas se você deseja ficar no lugar, você tem que tentar fazer parte do lugar. E se deliberadamente lhe rejeitarem, você pode falar com o pastor da igreja que ele não vai aceitar isso. Eu conheço e sei que não aceita. Mas se você quer ter paz no seu coração, tenha comunhão um com os outros. Veja como uma pessoa que vive em contenda com um monte de gente na igreja não consegue ter paz. Ela nem no culto consegue ter um culto gostoso. Porque ela tem que procurar um local que ela pode sentar. Ela não tem paz. Ela não tem paz com os outros. Não consegue ter comunhão, não consegue ter paz. O apóstolo Paulo está falando aqui daquele texto que ele disse: lança sobre ele e terá paz. Mas é só lançar o problema e ter paz? É assim? Não temos que fazer nada? Então está dando uma recomendação. E a última que ele disse é que você, as duas últimas que eu vou dizer aqui, meu tempo já acabou, então eu vou só citar a vocês, é que ele disse: é que Deus que opera em você a vontade dele. É claro que você trabalha, é claro que você age, mas você tem que entender que se não tiver a mão de Deus, acabou. É interessante, você sabia que eu trabalho na área de segurança, e até o exemplo lá fala isso. Fala aí, pastor. Eu falo: sou pastor não, tô de graça. Não, para mim tu é pastor sim, eu sou pastor com um monte de gente. Aí eu não trabalho, eu sou pastor com um monte de gente. Aí eles chegam lá e falam: pô, não é brincadeira não, hein? Se Jesus não tomar conta da gente aqui, nós estamos perdidos, né? É, cara. Aí ele cita aquele texto, eles conhecem. Qual é o texto? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas nós estamos lá trabalhando, armados, tomando conta. Mas nós tomamos conta mesmo? É a mão de Deus, querido, que retém.
O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Filipenses capítulo 1, 16: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. É por isso que essa carta tem que ser lida por quem está passando por problema, por quem está triste. O que eu citei a vocês aqui, irmãos, tem mais de 2 vezes na carta aos Filipenses. E a última que ele vai exortar os irmãos é que a sua esperança não esteja nas coisas dessa vida, mas na vida eterna. Filipenses capítulo 2, versículo 17 e 18: e ainda que seja oferecido por libação, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Ele está dizendo que nós devemos ser pessoas alegres em todo o tempo. Filipenses capítulo 3, versículo 1: resista firme, meus irmãos, e regozijai-vos no Senhor. E ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 4: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A sua alegria está onde? Está na vida eterna ou está nas coisas terrenas? Ele vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 20, versículo 1: segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 3, versículo 11 a 14: para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também posto, preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21: mas a nossa cidade está no céu, de onde nós também esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, no seu eficaz poder de transformar em si todas as coisas. A carta aos Filipenses, ela foi escrita para os irmãos que sabem que há momento que nós ficamos entristecidos. Há uma promessa de Deus, que quando nós lançamos sobre ele o que nós estamos passando, a paz de Deus inunda o nosso coração. No próprio texto diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Esse texto de Colossenses, mas aqui está dizendo: tudo que há de bom, perfeito, essas coisas maravilhosas, nisso pensai. Esse texto é real na minha vida. E agora eu tenho certeza que também vai ser na sua vida. Nunca mais você vai ler esse texto, ler ele e dizer: é verdade, só porque está na Bíblia. É verdade porque está na Bíblia. É a palavra de Deus e funciona comigo e funciona contigo. Amém, irmãos? Essa palavra que eu vou deixar com você, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. É o meu filho. Tem que orar por ele. Queridos, vamos colocar de pé.